Bom dia, gente. Tudo bem? Meu nome é Pedro e eu sou psiquiatra infantil da equipe do Dr. Renato Mancini. Hoje eu vou responder a pergunta da Eli Solange, que então pergunta quais são os primeiros sinais e sintomas de um episódio depressivo na adolescência. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a pergunta e dizer que eu entendo muito a relevância dela. Imagino que quem tenha feito essa pergunta conheça algum adolescente, ou talvez até seja algum adolescente que esteja se questionando se essa pessoa tem um episódio depressivo e se ela deve procurar ajuda. Eu colocaria, antes de mais nada, a ressalva de que essa é uma pergunta um pouco complexa. Tá? Eu vou tentar responder ela da melhor forma possível, mas eu posso adiantar para vocês que se para um olho não treinado explicar o que é um quadro depressivo possa ser um pouco mais fácil, seja um pouco mais inequívoco, você mostrar que uma pessoa com uma depressão mais grave, cronificada, está de fato deprimida, para uma pessoa que está iniciando um quadro depressivo, até para o olho mais treinado, pode ser um pouco mais difícil. Mas ainda assim, eu acho que tem bastante coisa que a gente pode falar a respeito. Então, a respeito do quadro depressivo na adolescência, uma das coisas que eu ia falar é que ele não difere tanto do quadro depressivo em qualquer outra idade, ou na idade adulta, por exemplo. Algumas especificidades do diagnóstico de depressão na infância e adolescência, eu vou falar também um pouco da infância, basicamente se referem a algumas características do humor, em termos de critérios. Tá? Então, na infância, o humor, ele não precisa estar necessariamente deprimido, Eu gosto de uma palavra que a gente chama de, em termos leigos, de amuado. Eu acho que é um colorido de humor que em uma linguagem coloquial define o que seria o humor deprimido, na criança pode estar irritado também, ou irritável, mais facilmente irritável. Isso pode ser um critério de humor para um episódio depressivo. Na adolescência, digamos, mais tardia, ali, pelos seus 17 anos, vai ser mais próximo do humor deprimido mesmo no adulto, mas um adolescente talvez mais jovem, com 13, 12 anos, ele pode ter esse humor mais irritável. E uma outra característica que a gente também observa na depressão na infância e adolescência é que o humor ele é mais reativo. Então, quando você pensa num adulto deprimido, mesmo que você dê para ele um estímulo que ele goste e tudo mais, você vai esperar menos que ele reaja positivamente, então, por exemplo, àquele estímulo. Ao passo que a criança e o adolescente também, se você der para ele um estímulo que ele goste, ele pode reagir mais positivamente. Então, você coloca uma música que ele gosta, uma comida que ele gosta, um filme que ele gosta, ele pode se interessar mais, ele pode reagir mais positivamente e ainda assim ele está deprimido, Então, essas são características, peculiaridades da depressão na infância e adolescência. Qualquer episódio depressivo, ele precisa ter pelo menos um desses dois critérios que eu vou falar, que é o humor deprimido, a maior parte do tempo, me corrijo, humor alterado, a maior parte das vezes deprimido, mas enfim, humor alterado, a maior parte do tempo em que a pessoa está acordada nas últimas 2 semanas. Esse é um dos critérios, talvez seja o critério mais fundamental, que as pessoas mais associam à depressão. E o segundo, que também é bem importante, então, seria a perda no interesse, ou do prazer nas coisas que antes suscitavam interesse ou davam prazer para a pessoa então, que está passando pelo quadro. Um desses dois critérios vai ter que ter, e em geral, um dos sintomas que aparece primeiro. Algum desses dois, os dois também comumente. Daí, para a pessoa abrir um quadro depressivo propriamente dito, a pessoa tem que preencher alguns outros critérios. A gente chama dos sintomas neurovegetativos, então são alterações no sono, no apetite, na libido também pode ser considerado também uma alteração neurovegetativa. E existem também algumas alterações nas funções mentais. Então a pessoa pode ter uma lentificação do pensamento, da velocidade do pensamento. A pessoa pode ter uma dificuldade para concentração. Então são algumas das alterações que vão aparecendo a partir daí no episódio depressivo. Fora algumas questões emocionais ou relacionadas à autoestima, Então, a gente tem, por exemplo, sentimentos de culpa, baixa autoestima, pensamento de inutilidade, E até culminando, em geral, já não num quadro inicial, até numa ideação suicida, por exemplo, o pensamento de morte. Então, assim, esses critérios que
definem um quadro depressivo em todas as idades, eles também podem estar presentes na adolescência. Algumas ressalvas aí que eu diria que seriam o colorido da idade da adolescência, que eu acho que é digno de nota para se pensar, fala pra gente mais assim da dúvida que às vezes pode ficar entre o diagnóstico de normalidade, né, a ausência de um quadro depressivo, e um quadro depressivo na adolescência. Então, primeiro em relação ao humor, né, então o adolescente ele tem por característica, tá? Então não estou falando de um adolescente deprimido. Qualquer adolescente tem por característica o que a gente chama de labilidade emocional, né? Então o adolescente ele pode na segunda-feira estar super feliz por uma coisa pequena, sei lá, ele ganhou um jogo. Na terça-feira ele pode estar triste porque, digamos, porque um amigo que ele gosta não respondeu uma chamada dele, ele ficou mal. E na quarta-feira ele pode estar ok, então ele pode viver esses altos e baixos que todo mundo vive na vida, mas com mais intensidade, né? Então a gente também precisa ficar um pouco de olho para não querer patologizar, às vezes, um período passageiro que o adolescente está tendo na vida dele, né? Então essa habilidade emocional, essa intensidade que o adolescente vive as emoções enfim, característico da idade, não é algo patológico, né? E também a gente pode falar um pouco da impulsividade, né? Então o adolescente ele às vezes age com mais impulso, isso pode ter um pouco mais de risco até para um episódio depressivo, né? E também uma retomada que eu falaria daquela questão da reatividade do adolescente é que ela também pode pode repercutir na questão dos interesses. Então, você às vezes fala, né, aquela velha história, poxa, o adolescente ele tá deprimido demais para ir na escola, mas aí quando os amigos chamam ele para ir para festa, ele vai. Ou quando eu falo para ele ir no cinema, ver o filme que ele quer ver, ele vai. A resposta é sim, ele pode sim reagir mais, então, com mais ânimo, digamos, para estímulos que agradam ele. E isso ainda assim ser um episódio depressivo, tá? Por último, então, o que eu gostaria de trazer para vocês, de falar para vocês, seria sobre o que a gente chama de intervenção precoce, que é uma coisa que eu acho super legal, tá bastante em voga também hoje em dia e que na adolescência é importante, né? A adolescência não é o período em que as pessoas mais têm a ocorrência de episódios depressivos, né? No início da idade adulta é mais comum, né? E muitas vezes você pega esses adultos jovens, né? E se você visse eles alguns anos antes, então na adolescência, você poderia, se não diagnosticar um quadro depressivo, você poderia diagnosticar, ver, né, o que a gente chama de uma depressão subclínica, em que a gente poderia indicar uma psicoterapia bem feita, por exemplo, um tratamento então não farmacológico, uma coisa que eu acho super legal, e você poderia mudar o desfecho da vida daquela pessoa. Aquela pessoa poderia, por exemplo, deixar de ter um episódio depressivo, né, no futuro, que é uma coisa que eu acho extremamente benéfica em termos de intervenção. Então, se você tiver alguém, você tiver algum adolescente, conhecer algum adolescente que possa estar tendo um quadro depressivo ou que você esteja em dúvida, eu sugiro sim que você procure um profissional de saúde mental, um psiquiatra ou um psicólogo bem formado também, eu acho que pode dar conta do recado. E essa intervenção precoce, então, ela pode mudar desfechos, ela pode mudar vidas, digamos. Então, eu deixo aí o meu recado, o meu apelo para atenção em saúde mental no jovem, no adolescente, mesmo que sem diagnóstico, mesmo que subclínica, é bem importante isso aí. Tudo bem? Espero ter respondido a pergunta e me coloco aqui à disposição para quaisquer outras dúvidas. Tudo bem? Obrigado, gente. Boa semana. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.